Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal São Coisas de Mamães e Filhos. E hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Hoje eu vou ensinar mais ou menos como foi a minha rotina com os meus dois filhos em relação à introdução alimentar, que é um terror para muitas mamães. Eu vou te contar que para mim foi muito fácil. E até no primeiro filho teve, a minha mãe até falou para mim: meu Deus, Janine, que sorte a tua, não é todas as crianças que comem assim. Aí eu pensava: eu sou uma mulher de sorte mesmo, né? Mas aí veio a Liz, aí veio aquela dúvida: será que ela também vai comer tão bem quanto o Pedro? E para minha surpresa, ela come super bem também. Então não é muita sorte não. Eu acredito que essa fórmula, como eu fiz, funciona mesmo e pode funcionar para você também. Agora é um pouquinho diferente do que na época que meu filho Pedro, agora com 6 anos, nasceu. Na época dele se começava com suco, depois para papinha doce e depois para papinha salgada. Na vez da Liz agora, já não é indicado o suco, então eu tirei fora do cardápio dela o suco, ela só toma água e eu amamento ela ainda. E fui direto para papinha doce. Papinha doce, eu dava amassadinha, comecei assim umas 2 semanas, com 6 meses, nem antes e nem depois, comecei a dar a papinha doce. Então, aos 6 meses comecei com a papinha doce, amassadinha, tudo legal. Aí depois das 2 semanas eu comecei na papinha salgada. Eu comecei tipo com uma batatinha, uma cenourinha, um pedacinho de carne, já para ela se habituar a esse formato da alimentação. Depois de um mês, talvez, eu comecei já com essa papinha que eu vou ensinar para vocês hoje, que é super, meu Deus, super fácil de fazer para você, mamãe, que não tem muito tempo. Eu faço a cada 4 dias, né? Eu congelo, faço as marmitex dela, bem legal, fica bem bom. E ela gosta muito. Aqui, deixa eu só falar pra vocês, eu não faço feijão aqui. Feijão eu cozinho à parte. E aí eu bato no liquidificador o feijão para ele ficar um creme, por causa daquela casquinha do feijão. Como eu acho que ela ainda não tá, né, pronta para isso, eu mãe. Então, eu não sou nutricionista, tá? Só tô contando a minha experiência, que talvez possa ajudar você. Aí eu bato no liquidificador o feijão, sem sal, sem nada, e congelo em potinhos separados. Aí quando eu vou, eu descongelo aquele feijão e misturo na comidinha dela. Outra coisa, 2 vezes por semana eu faço peixe para ela. Então eu misturo um pouquinho de peixe junto com essa marmitex que eu já tenho pronta, né? Porque o peixe tem que ser cozidinho na hora, fresquinho, né? Então eu não ponho muito, porque ela não gosta assim, porque o peixe tem um gosto forte, né? Então a criança não curte muito. Então eu ponho um pouquinho, porque faz bem, né? Precisa estar na dieta dela. E 3 dias por semana, numa das alimentações, ou no almoço ou na janta, eu coloco uma geminha de ovo cozida, bem cozida, porque, né, não pode estar nem um pouquinho crua. E aí eu misturo junto aí o ovo. Na que eu misturo o peixe, vai ter a carne também. Mas aí só boto o peixe para dar um gostinho, para ela já se habituando ao gosto e também, né, tendo os nutrientes do peixe também. Então, vou explicar para vocês como é que eu faço a parte da marmitex dela. Eu coloco uma proteína, um carboidrato, um legume, folhas e temperos. Todas as marmitex dela tem essa sequência. Fora isso, aí às vezes eu também cozinho grão de bico, também misturo, pra já se adaptando com esses. Mas essa parte eu faço toda amassadinha. Então, aqui eu já botei, tipo, a batata, o aipim e o arroz. Como ela gosta muito de batata doce, eu faço 2 vezes nesses 4 dias batata doce, porque ela ama batata doce. Aí eu vou colocar um pedaço hoje eu vou fazer com abóbora e com abobrinha, né? Aí eu faço um mix ali, né? Eu faço um pouquinho sortido, tipo um dia eu dou abobrinha com batata doce, no outro eu dou abóbora com aipim ou abóbora com batata doce, sabe? Eu faço para não ficar igual as marmitas, né? Aí eu ponho a parte de temperos, ponho um tomate inteiro, um alho poró, eu ponho,
e ponho a cebola. Depois ponho umas cebolinhas verdes também, mas mais pro final. Aí eu ponho a proteína, uma semana eu ponho carne, tipo 4 dias eu ponho carne de gado. E os outros 4 dias eu ponho carne de frango, aí fica bem sortido e fica bem legal. Fica bem, que aí ela não cansa, sempre a mesma proteína, né? E eu ponho as folhas verdes, que eu cozinho tudo, né? Porque ainda não tá na hora dela comer as coisas cruas, né? Aí isso aqui eu cozinho tudo juntinho. E aí quando tá cozidinho, bem cozido, eu tiro a parte das folhas, a cebola, o alho poró, a carne e o tomate. E eu dou uma batidinha no liquidificador, mas também não bato muito, para não despedaçar, tipo ficar um patê, alguma coisa assim. Eu dou uma batida só pra, como é que posso dizer? Pra bater assim, né, desmanchar um pouquinho, não muito. E aí vamos dizer, aí eu monto as marmitas, eu ponho a proteína junto com os temperos, né? Ponho um carboidrato e uma verdura, um legume em cada potinho. E aí eu congelo. Aí no dia, né, que eu vou fazer, eu pego, descongelo. Se eu vou botar ovo, eu acrescento ovo. Se eu vou botar o peixe, eu acrescento o peixe. E a parte, porque hoje a indicação é deles também aprender a mastigar, né, e tal. Então, quando tu amassa assim, eles quase não aprendem a mastigar. Então, a parte de mastigar, eu deixei para as frutas, para aprender com as frutas, que eu acho que é mais legal, porque a criança, ela precisa aprender a mastigar, mas ela tem que comer para ter os nutrientes, né? E, geralmente, quando elas pegam a fruta, elas brincam mais do que comem, né? Então, a parte da fruta eu corto em pedacinhos. A partir dos 8 meses eu já comecei a fazer assim. A Liz não tem dente ainda e o Pedro também não tinha. Com o Pedro eu fiz um pouquinho diferente. E aí agora, tipo, ele teve um pouquinho mais de dificuldade de aprender a mastigar. Mas na época não era indicado, era só indicado tudo, bater no liquidificador e coisa. Então ele não aprendeu a mastigar tão fácil que nem a Liz. E aí essa parte de mastigar, ela aprende com as frutinhas dela aqui atrás, ó. Ela ama frutinhas também. Então era mais ou menos essa rotina. Se você tiver alguma dúvida, me chama no privado que eu posso te explicar certinho, né, com mais detalhes. E se você tem uma amiga que está passando por essa fase de adaptação, né, com a introdução alimentar, marca ela nos comentários ou compartilha para ela, talvez uma luz, ajude ela nesse momento tão difícil que é essa introdução alimentar, né? Um beijão e uma ótima semana a todas. Tchau!